Projeto Leitura Inclusiva. Realização: Bistrô do Matuto, Produções Multiculturais. Audiobook Um Assassino em Minha Vida. Você sabe o valor da vida? Do escritor Lunas Costa. Narração: Betânia Costa. Prefácio. Quantas verdades sofríveis, quantas perdas dolorosas, quantas partidas bruscas, tristes, inesperadas, que poderiam ter sido evitadas e, entretanto, não impediram que a vida de alguém chegasse ao fim. De fato, quantas histórias incríveis e finais inimagináveis. Com uma narrativa clara e coloquial, explorando fatos, aspectos e evidenciando detalhes tão cotidianos e expressivos, Lunas Costa entrelaça intrigantemente ao redor de um personagem central os contos dessa obra, retratando a vida como ela é, em meio a diversos cenários e circunstâncias, sem ocultar a aspereza que alguns dias e situações têm, e sem superficializar a insensatez e a desatenção que algumas pessoas possuem durante o trajeto de suas vidas. Preservando a mesma maestria com a qual o autor sempre elucidou atrativamente suas outras criações literárias, nesse trabalho conseguirá também despertar a atenção e a curiosidade imediata do leitor sobre cada capítulo. Diante de cada novo relato e de cada acontecimento que, embora com términos indesejáveis e inimagináveis, nos oportuniza um válido aprendizado, ao mergulharmos em profundas reflexões que nos servirão de alerta sobre as consequências danosas, a longo ou curto prazo, resultantes dos nossos passos e dos nossos atos impensados e despreocupados. Um Assassino em Minha Vida não é apenas, ou mais um, livro de contos com relatos inspirados nas experiências cotidianas. Trata-se, sobretudo, de uma ferramenta indireta de informação e orientação sobre o valor da vida humana e sua fragilidade. Ao despertar em nós a percepção sobre alguns contextos ao longo da nossa própria vida e na relação das pessoas umas com as outras. Eis a lição desta interessante obra: pequenas particularidades ou significativos pormenores que ceifam a vida assim de repente. Perante as escolhas imprudentes ou decisões erradas, precipitações, euforias desnecessárias e atos irresponsáveis, ou simplesmente pela prática de determinados hábitos e valores deturpados. Todos os cenários apresentados em cada capítulo conservam em sua narração os fiéis aspectos da linguagem simples, cotidiana e por vezes bucólica, em minuciosos e ricos detalhes que nos transportam ao contexto dos fatos. Atrativo enredo e oportunos relatos, duros, tristes, comuns, surpreendentes, às vezes até engraçados, propícios para revelar ou indagar a nós quem de fato ou o que poderá ser o assassino de nossa vida. Mariana Helena de Jesus. Apresentação. Podemos dizer que no século XXI, a vida tem sido preservada como nunca foi em nenhum dos séculos anteriores. A mortalidade infantil é quase zero. Os idosos vivem bem mais. Leis de segurança no trabalho protegem os operários dos mais diversos tipos de acidentes. Nas guerras em curso no mundo, as Forças Armadas utilizam recursos tecnológicos que permitem atacar o inimigo a quilômetros de distância, acabando com as baixas ao atacar. A agropecuária tem sua produção otimizada por diversos recursos tecnológicos, colocando muito mais alimento à disposição, inclusive em períodos de intempérie. Creio que o mundo tenta preservar a vida da massa, talvez responsabilizando os líderes políticos, talvez responsabilizando os patrões, talvez criando normas de produção para que os artigos manufaturados não ofereçam risco ou num controle rígido sobre medicamentos e substâncias químicas. Mas, e de forma individual, temos nos protegido? Temos nos cuidado e zelado por nossa vida? No início do século passado, o bandoleiro Virgulino Ferreira Lampião, famoso rei do cangaço, criado na lida do gado, torturava e matava as pessoas com a mesma frieza que fazia jorrar o sangue de um animal bruto.
sem remorso ou repulsa de tamanho algum. Nesse século, as tecnologias jogam na cara do espectador as mais diversas formas de violências reais e criando um público fiel ao pavoroso espetáculo da morte e do sofrimento, fazendo com que uma pessoa comum, às vezes até crianças, não se compadeça ou tenha aversão a imagens de acidentes, assassinatos ou outras situações terríveis em que o ser humano pode se encontrar. E muitas vezes também perdemos o bom senso e esquecemos-nos de cuidar da nossa própria vida em meio a uma sociedade onde às vezes supervaloriza a vida de um animal de estimação e às vezes age com descaso para com a vida humana. Nesses 20 capítulos, você irá conhecer um personagem comum em todos os contos, o Sr. Oliveira, ou Tio Oli. Você vai perceber através de relatos de pessoas que perderam suas vidas como a morte chega de forma sutil em nossas vidas, das mais diversas formas, como pelo uso de álcool, drogas, epidemias, depressão e outras coisas que revelam que às vezes são nossas escolhas que nos conduzem ao nosso fim. Espero que esse livro lhe ajude a responder essa pergunta. Você sabe o valor da vida? Boa leitura. Lunas de Carvalho Costa. Primeiro capítulo. O comércio de Oliveira. Oliveira não tinha profissão, mas vendia coisas. Ele vendia muitas coisas. Morava em uma casa do lado da sombra, de frente para o sol nascente. À tarde, a casa propiciava uma generosa sombra. A casa era recuada uns 4 metros em relação ao meio-fio da rua. A metade dessa calçada era cimentada e a outra não. A grama que foi plantada ali sumiu quase toda pisoteada, e um buraco no chão de terra chamado pelos garotos de Milóia revela que ali também acontecem competições de bola de gude. Lugar ideal para vender doces e pipocas, jogar dominó, jogar conversa fora. Com seus 45 anos incompletos, Oliveira tinha um casalzinho de netos. Foi pai muito cedo. Excêntrico, foi um dos primeiros do bairro a ostentar uma tatuagem no braço, num período onde ter uma tatuagem era tida como uma péssima referência. Era uma tatuagem borrada de um escorpião. Parecia até que tinha sido feita com caneta esferográfica Bic. Dizem que ele ganhou essa tatuagem no presídio, mas ninguém sabe ao certo se ele já tinha sido preso. Pelo menos eu não sei. Só sei que toda tarde eu ia lá conversar, lanchar e escutar as mentiras de Oliveira. Chegava uma galera nova que gostava de cochichar com Oliveira, e entre chicletes e cigarros que a moçada consumia, eu percebia que circulava mais dinheiro em meio a essas conversas que o faturamento das gomas de mascar e das chupetas do capeta, como eu costumava chamar os cigarros. E Oliveira, bem enturmado, era até chamado de Tio Oli. Ele rejuvenescia todo instante que a moçada dizia: Tio Oli é o cara. Toda tarde, depois do almoço, me dava vontade de comer um doce de goiaba, porém, o diabetes não me permitia esse prazer. Eu me contentava com uma pipoca e jogava dominó e conversava, e toda tarde agia assim. Uma tarde, eu reclamei do lixo que estava se acumulando na grama e disse: Oliveira, bota um lixeiro aqui, rapaz, ao menos uma caixa de papelão. Daqui a pouco vai ter bicho na porta da tua casa. Toma esse saquinho vazio de pipoca. Oxi, joga esse saquinho aí no cantinho, depois eu varro. Bora jogar dominó que é melhor. Nessa mesma tarde choveu. Nesse mesmo saquinho de pipoca ficou um pouco de água, que nunca secava totalmente, porque nessa época sempre chove. Nesse pouco de água, alguns Aedes aegypti decidiram fazer um berçário de mosquitos. Tá doido, Oliveira? Faz 15 dias que está este lixo aqui. Daqui a pouco tem cobra. Mosquito nos pés da gente não falta. E essa foi a última tarde que joguei conversa fora no comércio de Oliveira. Um mosquito me feriu, inoculou chikungunya em mim. As dores foi o de menos. A bronca foi a minha imunidade que caiu devido ao diabetes. Agora estou aqui, dentro de um caixão, assassinado por um mosquito. Segundo capítulo. Tão novinho. Não, doido, eu não tenho nada a ver com isso, exclamou Oliveira, se isentando de qualquer responsabilidade ou disposição para ajudar.
Faça isso não, tio Oli. Eu estou sempre aqui com o senhor, comprando, fazendo a presença, e o senhor vai me deixar na mão, é? Só preciso de R$ 50 para chegar em Recife e comer essa noite. Lá eu tenho umas amizades. Amanhã mesmo eu já vou vender água no metrô. Semana que vem deposito esse troco pro senhor. Quero nem saber. Tá na cara que esse dinheiro nunca mais ia voltar. Pede a tua mãe bacana, dá teus pulos. Posso não. O senhor sabe que meus irmãos não deixam minha mãe me dar mais nenhum centavo depois daquelas pisadas de bolas que dei. E eu não posso dizer que os caras querem me matar porque a polícia apreendeu os big-bigs de maconha e as pedras de crack que eu ia vender. Não tenho como pagar e já mandaram me chamar lá na boca de fumo. Eu tenho que fugir. Tu sabia como funciona o sistema. Vacilou, se lascou. Azar o seu. Vá andando estrada fora, com 4 dias você chega na capital. Falou com ironia o Oliveira. E outra coisa, nem invente de ir lá na minha casa, mas não, viu? Se você for lá e a polícia aparecer, se você arrumar um BO para mim, se os caras não lhe pegar, quem tira o seu couro sou eu. Nessa hora, eu senti que estava frito mesmo. Aquelas palavras soaram como um som metálico da pá cavando a minha cova. Chorei, saí chorando. Não sei exatamente se de tristeza ou de raiva, poxa. Como o tio Oli teria coragem de me desprezar daquele jeito? Tanta força que o coroa já me deu. Ensinou-me até a fazer umas paradas erradas, isso é verdade. Mas sempre dizia que eu era o boizinho mais gente fina da quebrada. Mas ele sabia que todo mundo me detestava, porque eu só fazia minha mãe sofrer. Emprego ninguém me dava, porque eu nem era pontual, nem era educado e nunca fui honesto nos 3 únicos trabalhos que arrumei. Que inclusive só um ainda trabalhei mais de um mês. Tantos vacilos, quantas pessoas eu decepcionei. E eu jurava que ia crescer no tráfico, seria o Pablo Escobar do interior. Que sonho idiota. Tão novinho e já marcado para morrer se não acontecesse um milagre. Mas para ter acontecido um milagre, eu teria que ter tido uma boa relação com o divino, não era? Nunca dei atenção. Achava uma idiotice essa coisa de perder tempo com Deus ou com deuses, entes, espíritos, força cósmica, ou seja lá com o que você se relaciona. Acho que hoje teria sido muito útil se eu fosse desses que falavam com Deus. Na verdade, eu acho que minha vida teria sido diferente se eu tivesse ouvido o que Deus tinha para me falar. Agora estou aqui, depois de ter sido convidado para fumar baseado por mais um que eu considerava um irmão. Me vi enganado por ele e emboscado. Paguei as drogas que perdi com um tiro de espingarda calibre 12 que recebi no rosto. Velório com o caixão fechado vai ser o meu. 3º capítulo. Por fora, bela viola. Se tinha uma coisa que me deslumbrava, era um cara musculoso. Para mim, que quando era criança e adolescente, era magrinho e fraquinho, ver aqueles caras grandões me deixava fascinado. Acho que era meu único sonho de consumo, ser musculoso como os caras dos filmes em DVDs do meu pai. Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, que fez o incrível Hulk na série de TV. Bolo Young e acho que até Van Damme puxava ferro também. Comecei a malhar assim que arrumei meu primeiro trampo, ainda adolescente. Porque você sabe, uma das coisas que você tem que ostentar é a autonomia e dizer que suou para arrumar grana e depois suar mais ainda na academia. No meu tempo era digno de uma medalha. E o pior, virar um grandão custa caro, viu? Começa pela alimentação, que o instrutor diz que devemos comer mais batata, inhame, peixe e frango grelhado. Para quem está habituado com o pão assado com margarina e cuscuz com ovo, e muitas vezes apenas um ovo, 2 já seria um desfalque na feira semanal. Tive que começar a ajudar nas compras da casa, que até então os trocos que eu arrumava com os trampos era só para roupas e diversão. Comecei a ficar durinho, os músculos começaram a se delinear. Perdi a vergonha das minhas costelas e só andava de camiseta, mostrando a titela, como chamava o peito, evidenciando as costelas do marmanjo.
Não podia ver um espelho que já estava fazendo carão e entortando o braço para ver quanto já tinha crescido o meu bíceps. E o interessante é que, como que por um milagre, meus braços não se aproximavam mais do meu corpo enquanto eu caminhava. Com um mês de malhação, e eu já precisava de mais espaço. Parece que estava prevendo o quanto meu braço iria ficar grosso. Que coisa interessante, não acham? Eu estava meio bobo mesmo. Engraçado isso. É interessante como tem gente que se dispõe a ajudar, principalmente quando pode ajudar e ser beneficiado com essa suposta ajuda. Foi assim que comecei a adquirir algumas coisas com o seu Oliveira, mais conhecido como Tio Oli. Quer dizer, Tio Oli, que gemada ajuda a dar energia? Oh, e como ajuda! Ovo e mel são alimentos completos. Faça uma gemada com a gema, leite e mel, para você ver a disposição que você vai ter. Eu vendo mel aqui, viu? Eu já fui instrutor de academia, estudava muito e lia as revistas de campeonato. Eu ajudei a criar vários gigantes nessa época, comentou Oliveira com um sorriso de orgulho. Ah, sendo assim, eu quero que o senhor me ajude. Quero ganhar campeonato. Ator eu não quero ser não, mas quero ser modelo fotográfico. É o meu sonho. Deixe comigo, vou te ajudar. Olha, para você não enjoar da gemada, você pode bater um ovo com casca e tudo com uma Fanta. E é forte também, porque a Fanta tem suco de laranja, e eu vendo aqui. Outra coisa, se você quiser, eu arrumo de vez em quando uns ovos de patas. Aí você vai ver o que é alimento energético. Que cara da poxa era Tio Oli. Deixou-me ainda mais animado. Aumentei até o tempo do meu treino. Fui esquecendo a escola, que para mim não era nada demais. Talvez nem precisasse ler para ser coroado Mister Universo. Nunca fui brilhante no que diz respeito ao raciocínio. Queria mesmo era ser musculoso. Um dia, o instrutor da academia tirou minhas medidas e disse: "Você está perdendo massa muscular. Você está treinando como se fosse um atleta, passando mais tempo aqui do que deveria. Isso sem um acompanhamento, sem uma alimentação adequada." Aquelas palavras doeram como uma facada. Cheguei todo desanimado na casa do Tio Oli, onde ele tinha o seu famoso comércio, e ele disse: "Eu tenho a solução para você. A enfermeira-chefe do posto de saúde é minha nora. Vou conseguir a receita de uns comprimidos para quem tem problema de hormônios com ela. E você vai ver, em 3 meses nenhuma roupa vai caber em você. Agora, isso vai custar um pouco mais caro que o ovo de pata." "Sei lá se vou querer, Tio Oli. Isso deve fazer mal." "Nada, nem se preocupe. Quando você tiver com o corpo que você deseja, você para de tomar. É só malhar para manter." E foi assim que entrei no mundo dos esteroides e anabolizantes. E de fato eu aumentei. E quanto mais aumentava, mais eu queria ser maior e percebia que eu chamava mais ainda a atenção. Não tive coragem de parar os comprimidos. Raspei o cabelo porque comecei a ficar calvo. Para disfarçar, eu preferi ficar careca. Engraçado que ninguém na minha família sofria de calvície. E nem percebia que eram os remédios que causavam isso. Aos poucos fui perdendo o desejo sexual. Minha relação com mulheres era mais insinuar que era grande e atraente que de fato transar. Mesmo assim, conheci uma garota da poxa, linda, educada, inteligente e independente. Era balconista de uma farmácia, onde eu trabalhava como segurança. Ela trabalhava e fazia faculdade. Nos dávamos muito bem, só não tínhamos muitos assuntos em comum. Quer dizer, talvez eu não tivesse assunto algum, porque não tinha estudado mais e nunca lia, nem tinha interesse de assistir nenhum documentário ou reportagem que rendesse um diálogo com conteúdo. Mas o importante é que tínhamos química. Depois de 1 ano, decidimos morar juntos, porque ela tinha um desejo enorme de ser mãe. Na verdade, era o grande sonho da vida dela. Eu já não tinha muita disposição para transar, porém conseguia.
Não tantas vezes como ela gostaria, mas entre as desculpas que eu inventava para não ir para a cama e algumas vezes que eu tinha um pequeno estímulo, passamos um ano e nada dela engravidar. Depois de um ano, ela decidiu tentar, descobriu o que a causava essa esterilidade. Depois de vários exames e provado que provavelmente ela era fértil, me tornei o alvo da avaliação. E de cara, o médico, vendo minha compleição, perguntou se era tudo natural ou se eu já tinha usado algo para crescer. Nem consegui mentir. Depois de perguntar se eu achava que meus testículos podiam ser atrofiados, foi logo solicitando um espermograma. Na verdade, eu que era estéril. Tantas substâncias para ser He-Man que agora nem podia ser pai de um mini-man. Ela ainda me aturou por 6 meses. Entre divagações sobre adoção ou gastar o dinheiro que nem tínhamos para tentar uma inseminação artificial, nos separamos. E ela já é mãe, com outro homem tem uma linda filha. Um dia eu me irritei bastante. Escutei uma mulher cochichando para outra que eu estava parecendo cuscuzeira. Isso mesmo, parecendo aquelas panelas de cozinhar o cuscuz de flocos de milho no vapor. Porque eu era largo até a cintura, bunda batida e as pernas finas. Eu tive vontade de dar umas tapas naquelas duas. Afinal, eu existia para ouvir elogios. Como eu não tinha tempo nem disposição para malhar glúteos e pernas, recorri a um companheiro de academia que usava uma vitamina de cavalo. O bacana era que o efeito era localizado. Custou caro pra caramba, porque era contrabandeada de outro país. E mesmo as marcas nacionais eram caras devido ao intermédio dos veterinários que cobravam caro por uma receita de anabolizantes para cavalo de corrida. O que não fazemos por um sonho. E apliquei a bomba para cavalo, muito potente. Sentia-me mal nas primeiras 12 horas, mas comecei a ver resultados. E coisas estranhas também. A pele começava a ficar estranha e ardiam os músculos onde inoculei. Febre e falta de apetite eram comum, e minhas pernas parece que estavam perdendo o tônus muscular. Decidi ir ao médico. Após um exame de sangue foi constatada uma infecção severa, daqueles volumes em minhas pernas e nádegas. Não quero nem te dizer quantos litros de pus foram drenados de mim, e teria que fazer fisioterapia para voltar a andar. Mas meu fígado não conseguiu filtrar tantas substâncias e nem sabia que eu tinha uma lesão séria no fígado. Só um transplante me salvaria. E depois de 30 dias internado, eu estava pesando menos do que quando comecei a malhar. E morri. Ou me mataram. Ou eu me matei, sei lá. Eu nunca fui muito bom em discernir. A galera da academia veio em peso ao meu velório. Eu estava irreconhecível. Um banner do meu melhor momento físico era balançado pelo vento. A boizinha que eu paquerava, olhando o banner, falou: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. 4º capítulo. 1. Um dia de folga, uma farmácia, um analgésico, um flaconete de extrato para o fígado, um comprimido contra enjoo, um comerciante, tio Oli, 1 litro de uísque, 1 litro de energético, uma bolsa de gelo, um infarto, um corpo no caixão. 5º capítulo. Uma coisinha. Eu até que era feliz cumpridor dos meus deveres e obediente. Só quebrava regras que me traziam um pouco de adrenalina sem graves consequências. No começo da adolescência, eu biritava, fumava e até cheirei loló no carnaval. Tudo isso escondido dos meus pais. No ensino médio, conheci o descolado José Silva de Oliveira Júnior, popularmente conhecido por Oliver. Oliver morava em um bairro humilde, filho de um senhor muito popular que chamávamos de tio Oli. Apesar de meu pai ser funcionário público estadual e o pai de Oliver ser um vendedor autônomo, na verdade ele tinha em casa uma bomboniere informal. Oliver ostentava ter uma vida financeira melhor que a minha. Os tênis e roupas eram melhores, a bicicleta era melhor
e ainda andava na moto do pai dele, mesmo sendo menor de idade. Oliver me apresentou a maconha. Não foi complicado fumar, porque eu já tinha fumado cigarros. Aos poucos, fui conhecendo um seleto grupo de maconheiros. Terminei o ensino médio e fui conhecendo muita gente boa que fumava uma coisinha. Conheci professor que usava uma coisinha, músico que usava uma coisinha, dançarina que usava uma coisinha, advogado que usava uma coisinha, médico que usava uma coisinha, vereador que usava uma coisinha. Eu preferia comprar roupa na loja do cara que usava uma coisinha. O pão do padeiro que usava uma coisinha parecia ser melhor, e só comprava frutas com a menina que usava uma coisinha. Eu não estava só. Eu era um cara do bem, ótima criação, funcionário público concursado da prefeitura, fazendo faculdade de serviço social, namorando sério, crédito da casa própria aprovado, metade dos custos da viagem de férias paga. Eu era muito querido. Quem não gostava de mim não revelava, porque a maioria gostava de mim. Eu era orgulhoso por isso. Fazia de tudo para não ser repreendido. Meu vício era um segredo. Geralmente fumava só. Se fumasse maconha com 1 ou 2 amigos, era em um local que pudesse esconder o flagrante. Tipo no meu quarto, que era nos fundos da casa da minha família. Se alguém pisasse no quintal, eu via pela janela basculante. Apagava a coisinha e acendia meus incensos aromáticos. Igual a mim, muita gente boa usava e tinha certeza que nunca seria um problema. Nós não roubávamos para poder usar maconha. Tínhamos trabalho e não nos juntávamos com todo tipo de maconheiro. Nunca aceitei avião, deixando droga na porta. Isso é a maior bandeira. Eu mesmo ia buscar. Quando comecei a trabalhar, parei de comprar $1 de maconha por vez e comecei a comprar 50 gramas de cada vez. Arriscado era, porque se eu fosse pego, podia responder como traficante. Mas você vai se acostumando, vai perdendo o medo e a noção do perigo. Hoje, primeiro dia útil do mês, dia que recebo meu salário, como de costume, vim aqui na Boca de Fumo comprar a coisa. Deixando claro que não faço parte de nenhum sistema criminoso. Nem conheço direito esses caras que me vendem. Inclusive, ano passado, eram outros caras que já morreram. Paguei e cheirei minha porção. Para minha surpresa, uns caras armados invadem o beco. Gritam que a Boca de Fumo agora era deles. Meu vendedor arrancou um revólver que estava pregado à mesa e nem conseguiu mirar. Já levou um tiro na caixa dos peitos. Sua esposa só conseguiu se virar para correr para o quintal e na hora levou 2 tiros nas costas. Na minha ingenuidade de gente do bem, em meio à surpresa daquela cena cinematográfica, me virei para os pistoleiros para justificar que eu era apenas o consumidor, no lugar errado e na hora errada. Porém, como o primeiro tiro que recebi foi na garganta, só consegui grunhir. Os caras nem perceberam que eu não era traficante, pois estava com a farda do meu departamento da prefeitura. E minha mãe, me vendo com a coisa na mão, agora acha que eu também era traficante. Não me importa mais. Morri pela boca. Meu consumo me matou. 6º capítulo. Meu colega de trabalho. Eu conheci Oliveira na fábrica. Ele trabalhava em um setor e eu em outro. Mas na hora do almoço, ele começou a sentar-se à mesa que eu sempre me sentava para almoçar. Ele não é daqui, veio para cá atrás de emprego. Deixou a família lá e veio trabalhar aqui. Não conhecia ninguém na fábrica. Se mostrava muito desconfiado e inseguro. Sem dúvida, era dessas pessoas que nos veem com a imagem estereotipada, que somos um povo egoísta, não ajudamos ninguém, não nos damos bem nem entre nós mesmos. Depois de uns dias, depois de umas trocas de olhares, começamos a aproveitar o resto da hora do almoço ali mesmo, conversando. Eu sentia que Oliveira tentava até esconder o sotaque, nos imitando. Era uma forma de se enturmar. Não via como uma fraqueza, como uma falha na sua personalidade.
Conversa vai, conversa vem, ficamos uma noite. Para ele eu percebi que foi algo muito estranho. Não que ele nunca tivesse traído a esposa, creio que ele nunca traiu com alguém que não fosse uma prostituta. Mas não foi estranho, porque Oliveira estava quebrando os votos matrimoniais. O que foi estranho era a forma insegura que ele se encontrava naquele momento. Ele estava na minha kitnet, convidado por mim, sem gastar um centavo, tomando minhas cervejas. Acho que ele gostava era de subjugar suas companheiras ou suas amantes, só que comigo era diferente. Ele custou muito a aceitar e eu logo me afeiçoei a ele. Aquele jeito rude, mas sempre interessado em saber mais, em viver mais, acabou me cativando. Ele estava passando uns dias na casa de um tio e logo o chamei para vir morar comigo. Muito ciumento, aos poucos deixei de fazer muitas coisas ou estar em muitos lugares que frequentava antes, porque ele não deixava mais. Me afastei até um pouco da minha família e ele dizia que ninguém da minha família prestava. Só tive direito a apenas um mês de aula na faculdade. Ele insistiu tanto até que eu desisti, dizendo que aquilo não era para mim, que ele ia precisar de mim em um negócio, por isso não precisava estudar. Voltou para a terra dele apenas para passar as férias. Depois de 20 dias com sua família, ele voltou pior. Humilhava-me a cada instante. Esperava eu cometer qualquer erro ou até uma coisa que não era erro. Ele não gostava daquilo e me corrigia em público. E não quero nem dizer como era quando estávamos sós. Eu que pagava o aluguel e pagava quase todas as compras do mês, porque ele dizia que tinha que enviar dinheiro para a família dele. Mesmo assim, ele fazia questão de dizer que eu não nasci para ser alguém, que eu não conseguia aprender nada. Tudo o que eu vestia, ele dizia que estava horrível. Até em casa, eu estava usando a camiseta da empresa para evitar piadinhas. Começou a rir do meu cabelo, dos meus olhos, dos meus dentes, do meu jeito de andar. Aquilo começou a mexer muito comigo. Aos poucos comecei a me sentir fraca, incapaz e dependente dele. Nem no trabalho eu podia falar mais com outro homem. Quando ele via, era briga na certa. Às vezes, até no ônibus ele discutia. Algumas colegas começaram a se preocupar e diziam: "Menina, o que é isso? Ele não pode te tratar assim. Falta pouco para ele te bater. E um homem que bate na mulher, ele acaba matando ela." Mas nem eu percebi que a cada dia se agravava mais. Nem me sentia ameaçada, até porque eu amava e achava que era coisa do jeito dele. Era o jeito dele gostar de mim. Mas infelizmente, minhas amigas tinham razão. Eu era uma tonta. Pensava que ciúme era uma virtude, que era uma demonstração de cuidado e amor, de zelo. Que nada, o ciúme é uma doença, uma obsessão, uma insegurança da parte de Oliveira que me aprisionou a ponto de motivá-lo a me agredir fisicamente. Um olho roxo até dá para disfarçar com óculos escuros e dizer que é conjuntivite. Agora um corte no sobrecílio só suturando no pronto-socorro. E quem disse que eu tinha coragem de deixá-lo? E para ele cada dia eu valia menos. Era horrível ouvir aquelas coisas. Muito ferida no corpo e na alma, decidi anunciar que já que ele de novo iria para a casa da sua esposa, não queria que ele voltasse mais, que se ele voltasse para a cidade fosse para a casa do seu tio. Essa minha exigência deixou ele transtornado. Começou a dizer que eu era uma prostituta, que eu tinha outro homem, que eu sempre traí ele. Disse que não ia me deixar nunca, que eu era dele. Se eu não vivesse com ele, não viveria com mais ninguém. E eu segurei minha posição. Disse que já estava tudo certo, que não dava mais. Ele começou a arremessar coisas em mim. Uma cadeira me atingiu. Eu caí atordoada e com um sangramento na cabeça. Eu me lembro de ainda ter dito: "Pelo amor de Deus, assim você vai me matar." Até meu último suspiro, Oliveira disse: "Se você não for minha, não será de mais ninguém." Isso já faz mais de 15 anos, eu acho.
Só lembrei agora porque afastaram os meus ossos aqui no túmulo para acomodar o caixão da minha mãe. Justamente ela que me dizia: seu pai sim que me amava, nunca levantou a voz, muito menos a mão contra mim. Minha mãe morreu sem ver o meu algoz preso. 7º capítulo. O nadador. Quando eu era criança, um homem do meu bairro chamado Tiwoli organizava nos domingos e feriados dos meses do verão excursões até a barragem da cidade. Ele nos levava em uma caminhonete, outros iam de carro, outros de moto e alguns de bicicleta. Era uma verdadeira festa, parecia uma praia. Tiwoli se divertia, mas também vendia lanches, picolé e bebidas. Na verdade, ele que me ensinou a nadar. Meu pai ia para a barragem, porém não sabia nadar e detestava me ver na água, coisa de pai. Pai gosta de controlar. É uma forma de cuidar. Eu que achava que era uma forma de diminuir meu lazer e até de me punir. Enquanto meu pai se limitava a olhar apreensivo, Tiwoli me elogiava, dizia que eu ia ser campeão olímpico. E eu levava aquilo a sério. Desde muito novinho já tentava comer como um atleta e nunca tomei bebida alcoólica. Não perdia uma única oportunidade de estar na água, seja na barragem, no rio ou no mar. Mas gostava mesmo era de ir ao centro da barragem e mergulhar até o fundo e trazer um pouco de lama ou uma pedra do fundo da barragem. E quem não gosta de exibir uma habilidade? Não preciso nem dizer que meu pai mal suportava ver e minha mãe nem podia saber. Hoje Tiwoli me chamou para vir para a barragem. Era para uma pescaria com tarrafa, aquela famosa rede da cordinha. Vieram 2 carros. A galera estava animada para pescar e comer o peixe na barragem mesmo. Vi que tinha bebida para todos os gostos. O pescador já tinha chegado com sinais de embriaguez e depois de mais 3 doses nem sabia o que fazia ali. Numa dessas tentativas de pescar algo, jogou a tarrafa sem estar com a corda presa na mão. De imediato me ofereci para buscá-la. Na 3ª descida eu encontrei a tarrafa, mas estava presa em um tronco, eu acho. Vim à tona, respirei fundo e desci. Com uma mão não consegui trazê-la, estava bem presa. Tentei com a outra e me dei mal. Meu relógio enroscou na malha da tarrafa. Não consegui voltar à superfície. Caiu a noite e ainda estou aqui no fundo. Nessa água fria e turva, ninguém me achou. Tenho certeza que minha mãe gostaria de estar me cobrindo nesse momento, com um lençol macio e cheirando a amaciante. 8º capítulo. Tão lindinha. Eu era tão linda, tão cheia de vida, desde criancinha chamava a atenção de tão lindinha, tão fofinha. Todo mundo adorava apertar minhas bochechas. Eu fingia que não gostava, mas era só fazendo charminho. Na verdade, eu adorava. Eu sempre fui sonsa, eu sempre fingi ser boazinha, mas eu era má, egoísta, e a vaidade me fazia achar que eu era melhor que as outras crianças. Mas as pessoas nunca veem defeitos em crianças quando, por alguma razão, essas crianças são as queridinhas. Mesmo quando erramos, quando deixamos aflorar as falhas de nosso temperamento, tem sempre alguém para dizer assim: deixa, não precisa puni-la, isso é um anjo. Engraçado que as pessoas só veem virtudes nas crianças que são encantadoras. Pena que nem todas as crianças têm essa sorte. Mas foi assim que cresci. Para mim, tudo foi mais fácil. As oportunidades vinham primeiro para mim porque eu era encantadora e era preservada de muitas dificuldades. Eu achava muito bom ser sempre lembrada e me corroía por dentro quando achava que não estava sendo beneficiada ou protegida. Mas eu nunca demonstrava. Nunca fui uma aluna brilhante. Às vezes conseguia certa tolerância dos professores e, apesar das colegas que não me suportavam, tinha sempre garotos e garotas encantados comigo. E isso facilitava minha vida nos trabalhos escolares e na hora de colar nas provas. Sempre ganhei muitas coisas, sempre consegui ganhar as coisas facilmente e sempre fingi. E a lindinha foi levando a vida.
Foi fácil arrumar um emprego em uma farmácia, só me dedicava ao setor de cosméticos e perfumaria. Deus me livre de ter que tentar aprender a ler receita de médico. Morava naquela cidade pequena e arrumei emprego em uma cidade maior, vizinha à minha. Foi bem na época que comecei a fazer faculdade. Vinha todo dia cedo e só voltava para casa no final da noite após a faculdade. Eu era perita em passar nas provas mesmo sem saber de quase nada, colava sempre. Consegui comprar um carro. Era difícil explicar como uma pessoa que ganhava um salário conseguia manter um carro, pagar faculdade, se vestir bem e ter um celular que valia 3 salários mínimos. E na verdade eu nem ia quase à faculdade. Era tudo fachada. Eu fingia que era uma moça esforçada. Já arrumei até um namorado de faz de contas para me livrar de uma situação. Porque na verdade eu era garota de programa de luxo. É engraçado como às vezes uma pessoa que tem maldade no olhar conhece outra que não é santa. Quando eu tinha 15 anos, seu Oliveira, um velho conhecido do bairro, que eu sabia que eu perdi minha virgindade com seu filho Oliver, me apresentou a um vereador que estava sempre no seu comércio. O vereador era um homem bom, cumpridor dos seus deveres, típico pai de família, zeloso e orgulhoso da tradicional família cristã que chefiava. Mas o vereador achava a vida familiar monótona e gostava de sair com garotas da idade da sua filha. Foi um tempo bom para mim. Ganhei muita coisa, conheci o luxo e o vereador acabou me apresentando para outros homens. Me profissionalizei. Ganhava 10 vezes mais que uma garota de programa comum. Era apenas um programa por noite, 2 ou 3 vezes por semana. Eu era uma bonequinha de luxo, garantia sigilo total. Meus clientes sabiam o quanto era discreta e sigilosa. Acho que esse foi o meu pior defeito. Se eu fosse uma garota de programa igual às outras, se alguém soubesse que eu levava essa vida, se eu tivesse clientes comuns e não os figurões da alta sociedade que eram meus clientes, como aquele médico psicopata que me idolatrava a ponto de me matar, me esquartejar e enterrar meu corpo, porque queria que eu fosse só e exclusivamente dele, eu não estaria morta agora. 9º capítulo. O ignorante sempre ganha. Meu pai era analfabeto, só sabia assinar. Ele chamava pessoas que eram estúpidas de ignorantes, e eu nunca entendi o que ele realmente queria dizer com essas palavras. O ignorante sempre ganha a causa, nem que para isso ele perca a razão. Todo dia eu escutava da boca dele outro ditado popular, seja para situações de relacionamento humano ou para comportamento humano, como no caso em que a raposa comia uma de nossas galinhas. Ele sempre dizia: a defesa é natural. E tomando posse dessas palavras, procurei me defender da possibilidade de passar o resto da vida cuidando de lavoura e de gado. Pedi para que ele pagasse meus estudos. Formei-me em direito. Virei o advogado mais solicitado da região. Ganhei dinheiro e ajudei nos estudos dos meus irmãos. Éramos 5. Eu, o mais velho, 2 irmãs e depois vieram 2 irmãos. Minhas irmãs se dedicaram à fazenda, se tornaram grandes empreendedoras e meus irmãos seguiram caminhos honrosos. Um tornou-se médico e outro padre. Dizem que é o sonho de todo pai, ter um filho advogado, um padre e um médico. Continuei estudando e consegui passar em um concurso para juiz. Não existe entre as atribuições de um juiz ser arrogante e vaidoso, mas eu era. Certo dia, tive que resolver as questões de um assentamento rural que os lotes estavam sendo revendidos antes do prazo de carência. Tinha muita coisa, muita fraude. Nem tentei descobrir os chefes dos esquemas e, consequentemente, puni-los. Passei a caneta e dei ordem de despejo para todos que não eram os proprietários iniciais dos imóveis. Antes da execução do despejo, um homem baixo, pele morena, acho que mais moreno devido ao sol do que por ser pardo,
rosto enrugado e causticado, provavelmente pelo cimento das construções ou na aplicação de agrotóxicos nas plantações. Disse que quando viu meu nome na ordem de despejo, lembrou-se que o seu pai foi caseiro da fazenda de meu pai. Me fez lembrar que brincávamos no campo, que me ensinou a fazer armadilhas para passarinhos. Lembrou-me também que era grato porque eu dividia meu lanche e lia para ele minhas revistas em quadrinhos, já que na época ele não sabia ler. Ah, estou lembrando de você sim. Como eu não me afeiçoei por ele, não lembrava seu nome, nem apelido. Como tu me chamas mesmo? Zé de Garida, respondeu ele já desapontado com meu esquecimento. Diga que posso ajudá-lo. Eu já temia que ele fosse me abraçar em nome dos velhos tempos com aquele provável cheiro de quem anda a pé. Eu queria que o senhor revisse a minha situação no assentamento. Eu trabalhei muito na cidade grande e na roça também, tudo para poder investir no meu pedacinho de terra. Juntei tudo o que tinha, vendi e com o dinheiro comprei aquele lote a um senhor chamado Oliveira, que mora no outro bairro perto daqui. Eu queria que o senhor ou me deixasse ficar no meu cantinho ou me ajudasse a recuperar meu dinheiro, porque tudo o que eu tenho está ali. Olha, Zé, eu não posso fazer nada. Eu não recebo denúncias aqui, nem em lugar nenhum. E quer saber mais uma coisa? No final das contas, eu acho bom. Será que você não sabia que era uma fraude? Será que você é tão inocente a ponto de comprar algo sem escritura pública? Eu estou cansado de problemas causados por gente do seu movimento agrário. Foi muito bom lhe ver, mas já estou ficando com o abuso dessa conversa. Só de pensar nas terras que vocês invadem. Mas, doutor, eu sou trabalhador. Se eu investir mal é outra coisa. Porém, eu só quero trabalhar na minha terra e ter minha casinha. Eu vim lhe pedir um favor e depois uma orientação. Como seu pai dizia, a defesa é natural. Não deixe perder minha casa e minhas terras, doutor. Ah, procure a promotoria, procure a delegacia, a Liga da Justiça. Quer saber? Me dê licença que eu não posso fazer nada por você não. Hoje é minha folga, quero saber de problema dos outros não. Zé de Garida foi embora irado. E eu fiquei tranquilo porque não estava fazendo ou deixando de fazer nada que infringisse a lei. Era justiça. Eu era a mão da justiça. Outro dia recebi uma carta de uma filha sua de 12 anos que veio ao fórum acompanhada de sua mãe. Era a última cartada daquele homem que comprou um terreno à moda antiga, como no tempo em que uma palavra de um homem tinha o peso de um documento, autenticado em cartório. E ele ainda tinha esperança que eu tivesse um mínimo de consideração, que eu me comovesse porque eles venderam tudo o que tinham no sítio e todo mês tinham que decidir se pagavam o aluguel ou faziam a feira do mês. Eu não sei o que a filha dele disse a ele. Talvez ela disse a ele que mal olhei para ela. Disse não posso fazer nada e joguei o papel na primeira lixeira. Tem gente que se irrita com pouco, sei lá. Antes de ontem e ontem, eu vi Zé de Garida no outro lado da rua. Nem dei atenção, apesar de que vi que ele me olhava. Na verdade, ele estava observando o horário que eu chegava ao fórum e qual era o meu carro. E hoje, quando o motorista estacionou o carro no fórum, escutei alguém batendo no vidro delicadamente. Quando baixei o para-brisa para ver quem era, só senti as mãos de Zé de Garida puxando meus cabelos para trás. Voltando o meu rosto para o teto do carro e antes do motorista conseguir tirar o cinto de segurança e abrir a porta, ele derramou 1 litro de agrotóxico na minha cara. Só lembro dele dizendo: "Olha aqui o que sobrou das minhas terras. Deboche de mim? Deboche da minha filha agora? Engula sua lei a 7 palmos de terra." Aquilo me cegou. Entrou na minha boca e no meu nariz. Ele nem correu e prenderam ele. Quando a ambulância chegou, eu já estava inconsciente.
Quando cheguei ao hospital, eu tinha perdido a vida por não ouvir um homem ignorante. 10º capítulo. O jogador da Seleção Brasileira de Futebol. Quando eu era criança, eu sonhava em ser jogador da Seleção Brasileira de Futebol, e esse sonho se renovava a cada Copa do Mundo. Minhas primeiras Copas foram em preto e branco, em um aparelho de televisão de 14 polegadas. E olha que era um feito, nem todos na minha rua tinham uma. Engraçado que eu estava determinado a ser um herói da seleção. Achava até que não precisava estudar, porque ia ser jogador profissional. Na adolescência, vi outra Copa. O glamour em que os jogadores viviam me fascinou mais ainda. Eu pensava, é isso mesmo que eu quero. Na próxima Copa do Mundo, eu, com meus 17, 18 anos, lamentei por não estar em um time profissional. Eu já deveria estar no banco de reservas. Na Copa seguinte, meu desapontamento era total. Eu já trabalhava e jogava apenas no time de futebol amador da cidade, sem chances de jogar na seleção àquela altura. E seguia a vida, achava que não era viciado, mas bebia religiosamente nos sábados à tarde e todo domingo de manhã. Após o jogo, íamos para o comércio de Oliveira, nosso grande incentivador. Consumíamos muito no estabelecimento dele. Demos até uma camisa do time escrita Técnico Tiwoli atrás para ele. Ele dava uns toques, dávamos opiniões e organizava as apostas quando íamos jogar. Ele ganhava um bom dinheiro apostando em nós. Pena que Tiwoli nunca me falou que beber todo dia, não comer frutas, comer frituras e salgados todos os dias na hora do lanche, beber pouca água e nunca fazer os exames de rotina para ver como estava a saúde, só porque não sentia nada, não são atitudes de um atleta. Na verdade, eu era sedentário, só corria aos domingos mesmo. Ainda bem que meu filhinho de 5 anos não veio ver o jogo hoje, principalmente quando eu comecei a suar frio e fui caminhando para fora do campo com aquela dor no peito, que ia tomando meus braços. Antes do campo acabar, uma tortura e mal-estar me fez parar. Me inclinei e vomitei ali mesmo. O mundo girou e eu caí para trás. Morri aqui no campo. Quem diria que iria infartar aos 33 anos? 11º capítulo. Santo Agostinho antes da conversão. Uma vez escutei um pregador do Evangelho dizendo que Santo Agostinho declarou: antes da minha conversão, eu era o homem das mulheres e a mulher dos homens, assumindo assim sua bissexualidade. Nem sei se Santo Agostinho disse isso mesmo, até pesquisei, mas não achei nada na internet. Porém, eu adorava essa frase. Eu adorava dizer que era igual a Santo Agostinho antes da conversão. Sofria preconceito pra caramba, até já chorei de tristeza de tantos constrangimentos. A maioria das pessoas fingia que aceitavam a minha bissexualidade. No fundo, apenas toleravam a minha presença. Caso muito claro era a forma que Tiwoli me tratava. Dava até para imaginar o risinho de deboche dele quando ele dava as costas para mim. Tiwoli era o dono de uma casinha que na verdade ficava nos fundos da sua casa, e o acesso era também por um beco que saía na rua de trás. Era uma casinha mesmo e servia apenas para uma coisa: transar. Parece até brincadeira, né? Mas é sério. Um grupo de amigos e amigas e eu alugamos a casa só para transar. Até bebíamos lá, mas o objetivo era transar. Chamávamos de CP, Clube do Prazer. Rolava de tudo entre nós, mas tinha quem era heterossexual. E eu transava com homem e com mulher. Sempre achei interessante as múltiplas possibilidades. Apesar de gostar da frase de Santo Agostinho, nunca quis seguir os seus ensinamentos. Como disse, eu acho que Tiwoli era preconceituoso. Não dizia diretamente, talvez porque eu quem coletava a grana do aluguel e repassava para ele. Ele sabia o que acontecia lá, vendia as bebidas também. Dava uma de moralista,
quando a mãe de alguma sócia do nosso clube do prazer aparecia para escrachar com todo mundo. Nós éramos cuidadosos até certo ponto. Tínhamos camisinhas, anticoncepcional e pílula do dia seguinte. Mas às vezes rolavam os excessos nos descuidos. Até engravidei uma garota muito bacana, quase que eu virava pai. Ela decidiu abortar. E como foi um procedimento clandestino, ela acabou morrendo um dia depois. Como isso me doía, mas a vida continuou. E nós não tínhamos medo das doenças também não. Sabíamos que todas tinham cura ou pelo menos tratamento. E conhecíamos até quem tinha AIDS. Porém estavam todos vivendo anos ou décadas tomando os coquetéis fornecidos pelo Estado. Mas eu não dei muita sorte. A AIDS me derrubou com 2 meses que descobri que estava com ela. Antes que os coquetéis fizessem efeito em mim, eu já estava ao couro e o osso, magérrimo, desfigurado, derretendo em uma diarreia. Morri. 12º capítulo. Tomate. Nada melhor para um trabalhador que um feriado prolongado. Tanto faz se o feriado é na sexta-feira ou na segunda-feira, teremos 72 horas dedicadas ao lazer. E falando em lazer aqui no interior, nada melhor que um dia na barragem, tomando banho de água doce, pescando e tomando cachaça. Oliveira era perito em organizar esses tipos de divertimentos, até porque ele aproveitava a oportunidade para vender seus cigarros, bebidas e outras coisas mais. Ele já tinha às margens da barragem uma tenda, feita por madeiras da região e coberta por pedaços de lonas de várias cores que ele chamava de rancho. Tinha 4 pedras próximas umas das outras que servia de fogão a lenha para fazer os cozidos em um caldeirão grande, pesado como uma âncora. Feito de alumínio batido, apesar dele sempre esfregar um sabão amarelo no caldeirão, com o objetivo de ajudar na limpeza após o uso, parecia que a disposição em esfregar o panelão com lã de aço era pouca. Fazia tempo que ele não reluzia. Os cozidos de Oliveira eram uma atração à parte. Um dia era mão de vaca, outro dia rabada, às vezes sarapatel de porco, quiabo, repolho ou maxixe com charque e às vezes galinha de capoeira guisada, guiné e até peru. As galinhas eu achava interessante, porque eram sempre os garotos que moravam nas redondezas que traziam. As galinhas vinham mortas e limpas, prontas para serem preparadas, e a impressão que eu tinha era que Oliveira dava apenas a metade do dinheiro que outra pessoa cobraria por uma galinha. Mas podia ser só impressão, para não dar a entender que estou achando que Oliveira era desonesto e comprava coisa roubada. Mas, voltando ao feriado prolongado, tirei os 3 dias para pescar, mergulhar e tomar cachaça na barragem. E enquanto eu rodeava a barragem com minha varinha de pesca, comia uns tomates ali. Andava mais um pouquinho, outros tomates acolá. Nem falei nos tomates. É que a água no agreste pernambucano é sinal de fartura, acho que em qualquer lugar. Não tem um açude que não seja aproveitado para irrigação ou matar a sede do gado, ou para as 2 coisas. E a barragem estava toda rodeada de plantações, principalmente de tomateiros. Esse período mais quente é mais interessante para plantar o tomate, porque tem menos ou nenhuma incidência de fungos, que preferem se proliferar no frio e mancham os tomates por fora. Ficam queimados, como os agricultores falam, perdendo valor no mercado. Mesmo assim, agricultores usam muito agrotóxicos para eliminar outras pestes como os insetos. Enquanto pescava, eu via e até sentia o cheiro dos defensivos agrícolas. Claro que é melhor comer uma comida com um pouco de agrotóxico e adquirir os nutrientes do vegetal do que não comer de jeito nenhum. Mas do jeito que eu fiz, eu estava muito errado. Alguns tomates ainda lavei, na maioria nem isso fiz. Era colhendo e comendo. Entre doses de cachaças e pedaços de galinha, eu sempre comia uns tomates. À noite eu não estava bem.
Cheguei em minha casa e minha esposa de imediato se irritou com meu estado. Mas acho que dessa vez não foi culpa da cachaça. Cheguei irritado e angustiado ao mesmo tempo, falando frases desconexas, e tremia quando segurava um copo. Estava tonto e com uma dor de cabeça fora do normal. No outro dia, fiz de conta que a noite não foi péssima e lá fui eu para a barragem de novo. Tudo se repetiu como no primeiro dia de pescaria: banho, cachaça e muito tomate. Mas a noite foi tensa. Minha boca saliva muito e eu suava muito. Passei a noite vomitando. Meu peito doía e meus olhos ardiam. Minha esposa e filha queriam me levar para o pronto-socorro. Eu não quis ir. No terceiro e último dia do meu glorioso feriado, eu estava visivelmente abatido. Porém, lá estava eu de novo, pescando, bebendo e comendo tomate sem lavar. Antes das 10 horas da manhã, eu não aguentei e fui para casa. Quase não conseguia pilotar a moto e fui direto ao banheiro ao chegar em casa. Não sei se fiquei preocupado porque minha urina tinha uma cor diferente. Só sei que senti uma tontura e desmaiei. Ainda bem que a porta do banheiro estava destrancada. Fui parar em uma UTI, unidade de tratamento intensivo. Não vivi para contar essa história. 13º capítulo. Vivendo nas alturas. Eu sempre fui um tanto afoito em relação a estar em lugares altos. Sempre subia e andava nos muros, subia em pé de caju, de manga, até em pé de coco eu tinha coragem. Isso quando eu era criança. Mas depois, na adolescência, eu continuei ousado. Meu porte atlético e coragem faziam com que eu fosse lembrado para tudo que era missão acima de 2 metros de altura. Ajeitar telhado, soltar pipa, tirar gato de árvore, subir na jaqueira, no pau de sebo. Suba aqui, passa ali, pegue aquilo acolá. Eu era sempre solicitado. O lado bom é que aos 18 anos fui convidado a trabalhar como eletricista da prefeitura. Medo de altura eu não tinha. Precisava apenas aprender a mexer com a energia elétrica. Também não achei complicado. Em poucos meses eu já era um profissional. Trabalhava das 7 a 13 horas de segunda-feira a sexta-feira e complementava a renda fazendo uns bicos nos horários de folga. Constituí família, tinha uma esposa linda e um garoto muito esperto para cuidar. E eles viviam preocupados comigo. Sempre diziam que eu me cuidasse, que eu me protegesse, porque eles precisavam muito de mim. De tanto insistirem, fiz 2 cursos das normas regulamentadoras. O primeiro foi o NR10, para trabalhos com instalações elétricas, e o NR35, para trabalhos em altura. O problema é que sempre achamos que os cuidados com segurança às vezes são meros formalismos, que não precisamos nos cuidar e dizemos que já fizemos tantas vezes e temos muita confiança no nosso modo de fazer, seja com equipamentos de segurança ou não. Em uma bela e tranquila tarde, meu vizinho de rua, o tio Oli, foi à minha casa. Pediu para eu resolver um problema na instalação elétrica dele. Quando eu perguntei onde era, ele disse: "É ali, fora de casa." Tio Oli, fora da casa é com a concessionária de energia, não posso mexer ali. Imediatamente eu percebi que a instalação dele era clandestina. Ele não pagava pelo consumo, era o famoso gato, ou macaco, como alguns chamam. Relaxa, rapaz, é só o fio que está soltando quando vem o vento e por isso fica cortando a minha energia. Fique tranquilo que a responsabilidade é toda minha. Ok, tio Oli, me arrume uma escada que faço agora. Mas não me peça isso de novo, não quero responder criminalmente por esse trabalho ilegal. O engraçado é que nem 10 anos de profissão faz com que você haja com profissionalismo. Subi naquela escada feita de improviso e com umas madeiras redondas.
E o pior, muito pequena, fiquei praticamente no último degrau da escada para alcançar o eletroduto onde passavam os fios. Na hora percebi que ele tinha fios que iam direto para o contador e outros que de forma fraudulenta entravam na casa sem registro. Ralei a mão sem luvas em um fio ao próximo dele. Tive a impressão que estava recebendo uma descarga elétrica. No susto, joguei o corpo para trás. Esqueci que estava sem cinto de segurança e que a escada não estava fixada em lugar nenhum. Aqueles 2 ou 3 segundos entre o meu impulso e o choque da minha cabeça no meio-fio pareceram uma eternidade. Só lembro-me do osso da minha cabeça estalando. Minha luz apagou. E o pior, muito pequena, fiquei praticamente no último degrau da escada para alcançar o eletroduto onde passavam os fios. Na hora percebi que ele tinha fios que iam direto para o contador e outros que de forma fraudulenta entravam na casa sem registro. Ralei a mão sem luvas em um fio ao próximo dele. Tive a impressão que estava recebendo uma descarga elétrica. No susto, joguei o corpo para trás. Esqueci que estava sem cinto de segurança e que a escada não estava fixada em lugar nenhum. Aqueles 2 ou 3 segundos entre o meu impulso e o choque da minha cabeça no meio-fio pareceram uma eternidade. Só lembro-me do osso da minha cabeça estalando. Minha luz apagou. 14º capítulo: Urtigas e camarões. Reação alérgica é uma coisa muito interessante. Desde criança, vivia dentro do mato, principalmente quando ia passar as férias na casa das minhas avós. Passava no capim quando ia pescar, tocaiava os preás embaixo da cerca de avelós, armava arapucas para pegar lambu e o resto do tempo era com uma baleadeira feita com liga de soro hospitalar, tentando acertar um passarinho. Pisava em espinho de juazeiro, ralava o braço no tronco de angico e me furava nas meias dúzias de cactos mais comuns aqui do agreste pernambucano. Não conto as vezes em que eu me queimei nas folhas de urtiga. Claro que era ruim e doloroso, mas nada considerado mortal. Depois de adulto, adquiri algumas alergias. Por 2 vezes fui ao pronto-socorro porque ralei na urtiga e as reações foram sérias. Uma vez até meu rosto inchou. Nas 2 situações, foram 8 dias de antibióticos que tomei. Perguntei à médica por que quando era mais jovem não tinha essas alergias e agora tenho. Ela disse que todos nós estamos sujeitos a algum tipo de alergia. Até de uma coisa que sempre comemos, um dia pode ser rejeitado por nosso organismo e manifestar uma reação alérgica. E não é que eu adquiri alergia a camarão? Que tristeza, sou louco por camarão. Percebi quando comi uma vez e já senti todas essas coisas que os médicos dizem que são os sintomas clássicos. Sintomas leves: comichão na pele, urticária, formigamento nos lábios, náuseas, tosse repentina e sem motivo aparente, nariz entupido. Na segunda vez que comi, só para testar se de fato sou alérgico, o negócio foi mais sério. Sintomas moderados: chiado e aperto no peito, dor abdominal, diarreia, vômito. Depois dessas 2 experiências, tirei camarão do meu cardápio. No primeiro domingo do mês de setembro passado, meu camarada Oliver organizou uma excursão para a praia de Tamandaré. E eu não resisto a uma excursão de farofeiros. Saímos daqui às 5 da manhã, enchendo a cara de aguardente. Quando pisamos na área, já estávamos para lá de Bagdá de tanta bebida que já tínhamos tomado. Eu estava com uma fome que parecia que ia morrer. Sentei em uma mesa na praia, pedi um peixe e fui tomando uma cerveja enquanto o peixe era assado. Oliver, famoso por ser oportunista e aproveitador, sentou-se à mesa, pediu um copo e foi logo me ajudando a secar a garrafa de cerveja. Passou uma moça vendendo camarão. Ele disse logo para mim: "Bichão, compra uma porção de camarão para a gente tomar outra cerveja." "Tá
louco, Oliver. Eu sou alérgico, esqueceu, foi? Relaxa, brother. A cachaça purifica o camarão, completou ele com um sorriso maldoso. Quero nada, está chegando um peixe com macaxeira frita. Passe bem com seu camarão. Só que Oliver não queria gastar. O pior é que, com o passar das horas, eu acabei ficando muito louco com tanta aguardente, tanta cerveja, que acabei esquecendo que não podia comer camarão. E acabei atendendo ao pedido de Oliver e comprei uma porção bem generosa de camarão e comi vários. Não tinha muita noção de tempo na hora, mas acho que não deu 15 minutos, comecei a sentir uma tontura e calafrio. Tive a ideia mais idiota que alguém podia ter naquela situação: entrar na água. Antes de chegar à água, já sentia dificuldade para respirar, mas continuei na esperança de ser revigorado pela energia da água do mar. Quando a água estava na altura da minha cintura, veio uma onda e me derrubou. Desmaiei na hora. Só depois de uns 5 minutos sentiram minha falta. Quando vieram me achar, mesmo sendo na parte rasa da praia, já era tarde demais. 15º capítulo. 500 cilindradas. Quando era criança, assistia a um filme americano onde uma garota pilotava uma moto grande, dessas motos altas, potentes. Aquilo me deixou fascinada. Eu disse para mim mesma: eu vou trabalhar e vou comprar uma moto dessas para mim. Trabalhei em um monte de coisas e meu objetivo era um só: comprar a moto dos meus sonhos. Consegui tirar a minha carteira de habilitação e, com uma grana que juntei, comprei uma moto 160 cilindradas usada. Nela eu aprendi os macetes da estrada e também de pilotar nas ruas. Aprendi também a gostar de velocidade. Gostava mesmo de passar dos 80 km por hora e sentir o vento cada vez mais forte, passando pelas brechas do meu capacete. Com pouco mais de um ano, vendi a motoca e realizei o meu sonho. Comprei uma moto 500 cilindradas, 0 km. Foi uma grana alta. Muita gente da minha família não entendia por que eu gastei tanto em uma moto. Não era apenas a questão de ter um transporte ou ter um bem. Era a realização de um sonho. Era uma forma de dizer para mim mesma que eu era capaz, emancipada, empoderada. Outro sonho era fazer parte de um motoclube. Não fui aceita no primeiro por ser mulher e achei outro em uma cidade vizinha que aceitavam mulheres. Era outro sonho fazer parte de um grupo que preserva os valores de igualdade e companheirismo. Depois de vários meses acompanhando o grupo, seguindo os regulamentos da Irmandade Motociclista, recebi o meu colete de membro do motoclube. Fiz uma tatuagem do brasão do grupo e uma de uma caveira, já que a caveira representa a igualdade entre todos os seres, porque seja pobre ou rico, seja a raça que for, o destino de todos é a morte. É revelarmos a nossa caveira. Por isso não devemos nos orgulhar. Pena que nem todos entendem o significado da Irmandade Motociclista. E um membro do meu motoclube chamado Oliver tinha muita inveja de mim, tanto por eu ser uma mulher e fazer parte do grupo, coisa que o machismo dele considerava inaceitável, como por eu ter uma moto melhor que a dele. E eu nem imaginava que o cara queria me ferrar. Uma noite de sábado, fui à sede do motoclube e, chegando lá, fui surpreendida pela diretoria que estava me dando uma suspensão. Porque houve várias denúncias que eu andava bebendo vestida com o colete do motoclube e depois saía pilotando por aí, coisa que o nosso motoclube abominava. Eu fiquei revoltadíssima, chorei de raiva na hora. Depois de muita insistência, me disseram que quem fez as denúncias falsas foi o Oliver. Irritadíssima, eu fui procurá-lo. Precisava saber o porquê daquela atitude dele. Eu estava cega de raiva. Peguei uma reta, dei o que a moto tinha de velocidade, era punho no canto. A famosa expressão que significa correr em aceleração máxima.
Não estava nem aí para multa ou ser acompanhada por guarda rodoviário. Sobrei em uma curva. Fui de encontro a uma carroceria de caminhão. Foi um cortejo fúnebre muito bonito o meu. Oliver fez questão de pegar a alça do meu caixão. 16º capítulo. Viciado. Eu sempre bebia com encosto. Mas não se assuste, não é de uma entidade espiritual que estou falando. Eu quis dizer que eu bebia encostado no balcão da bodega de Oliveira. Eu era um cliente assíduo, na verdade. Desde que cheguei de São Paulo, aposentado e cheio de histórias para contar, ia diariamente para lá, todo final da tarde, contar histórias e ouvir outras desses 20 anos que passei fora da cidade. Agora que vim morar com minha mãe e minha irmã, não fazia outra coisa além de dormir, comer e tomar uma cerveja gelada todo final de tarde para compensar todo o sofrimento que passei na capital paulista. Com o passar do tempo, eu não bebia apenas uma garrafa de cerveja, bebia mais e o pior, bebia diariamente. E para piorar ainda mais e comprovar que eu estava viciado, estava doente do alcoolismo. Eu não conseguia passar uma semana sem tomar minha cerveja. Com o passar dos anos, meu salário foi perdendo valor. Na verdade, enquanto o salário mínimo aumentava, o meu não tinha ajuste. Alguns anos depois, eu estava apenas recebendo um salário mínimo. Estava mais velho, com alguns problemas de saúde e com menos dinheiro. Comecei a tomar pinga, porque se fosse consumir o tanto de álcool que eu precisava tomar diariamente em cerveja, eu precisava ganhar 2 vezes mais. Então as bebidas destiladas eram muito mais econômicas. E falando em diariamente, eu não conseguia passar um dia sem beber. A doença do alcoolismo se agravava e também outros problemas como gordura no fígado, o diabetes e hipertensão. É claro que minha velha mãe e minha irmã não se conformavam com o meu modo de vida ou caminho para a morte. E o pior é que alguns amigos já tinham me dito que eu deixasse de beber lá em Oliveira, porque a bebida era batizada, era assim que chamávamos uma bebida falsificada. Entrei naquela fase de negação das minhas doenças, como se meu destino fosse esse, beber até morrer. Meu caixão foi decorado com as flores que minha mãe plantava na varanda de casa e no quintal. Na parede, uma foto de 10 anos atrás. Eu estava corado, sem essa aparência esquelética, muito menos com manchas escuras na minha pele ressecada. Nem imaginava que ia sofrer do fígado e dos rins. 17º capítulo. O sedutor. Essa coisa de ser feio ou ser bonito depende muito do olhar de cada um. Uma prova disso é que os feios também casam. Eu acho que todo mundo tem algo bonito na verdade. Se não for uma aparência bonita interiormente, tem algo bonito que se revela nas atitudes. Por isso existe aquele ditado que diz: nesse mundo não sobra ninguém, ou só não casa quem não quer ou quem escolhe muito. Eu sabia que era fraco de feição, ou bonitinho, como algumas garotas carinhosamente me chamavam. Nem me ofendia ser chamado de bonitinho, mesmo sabendo que bonitinho é primo de feinho, concorda? Imagine uma balança com essas 3 palavras: bonito, bonitinho, feio ou feio, feinho, bonito. De todo jeito, bonitinho ou feinho são as palavras intermediárias. Carrega a metade dos valores das outras. É o fiel da balança. Tendo em mãos essas informações, eu que nunca sofri de baixa autoestima, tentava esbanjar charme em tudo o que eu fazia e dava resultado, viu? Podia não conquistar todas que gostaria, mas também não voltava de uma festa sem beijar ninguém. E depois que aprendi a tocar violão, aí foi que as coisas ficaram favoráveis para mim. Só sabia uns 15 acordes, mas era o suficiente para ser considerado diferente. Afinal, é melhor chegar a um lugar empunhando um violão que chegar com as mãos vazias.
Ser charmoso era muito bom, galanteador e conseguir conquistar várias mulheres era melhor ainda. Meu erro foi ter apostado com Oliveira que eu conseguiria seduzir a mulher de um desafeto dele. Eu nem me toquei que o que ele queria era ver o inimigo sendo difamado. Depois de várias investidas, depois de conseguir mexer com o psicológico daquela jovem senhora, de convencê-la que eu poderia satisfazê-la na cama, ela cedeu 1, 2, 3 vezes. Eu ganhei a aposta e estava até gostando daquela emoção, daquela adrenalina, de um romance secreto e proibido. Porém, Oliveira perdeu uma aposta, mas tinha um trunfo contra seu rival. Fez questão de dizer a todos que o bairro tinha um corno manso. Nem se preocupou em tentar proteger meu nome. O pior, que o corno não era tão manso e nem eu tão esperto. Na minha 4ª visita àquela senhora, fomos pegos em uma emboscada. De repente, o marido dela entra no quarto. Eu levo logo 2 tiros na caixa dos peitos, já fico sem ar. Ela mesma, nua, tenta fugir. Antes dela passar na porta, ele agarra os cabelos dela e, sem falar nada, atira na cabeça dela. Com tanto ódio nos olhos, cegos de raiva e fixos em mim, que sangrava naquela cama, constrangido, temeroso, arrependido e incapaz de corrigir os meus erros, ele aponta a arma para o próprio ouvido e puxa o gatilho. Eu vi tudo antes de morrer. 18º capítulo. Álcool em gel. Eu era muito inseguro, egoísta e irresponsável. Não era inseguro à toa. Alguns anos atrás eu fiz um negócio com um homem chamado Oliveira. Era um golpe. Perdi tudo o que tinha em um negócio fraudulento. Fiquei tão decepcionado, triste e rancoroso que nem minha mulher me suportou e deixou a casa com os filhos. Fiquei só. Eu comprei todo o álcool em gel que pude comprar, porque eu tinha medo de morrer. Eu era do grupo de risco. Eu precisava me proteger. Eu tinha que me isolar. Comprei tudo. Tinha um grande estoque. Muitos litros. Estava preparado para mais 2 pandemias. Tava nem aí se ajudei a aumentar o valor do álcool em gel. Muito menos se mesmo com dinheiro tinha gente que não encontrava mais. Eu era do grupo de risco, eu tinha que me proteger. Cada um que se cuidasse como pudesse. Como eu ia adivinhar que o entregador da padaria não tinha dinheiro suficiente para comprar o caríssimo álcool em gel? Como eu ia saber que o cordial rapaz da pamonha não encontrava álcool em gel em lugar nenhum? Como eu ia adivinhar que a moça do caixa do frigorífico há dias não conseguia álcool em gel e por isso o dinheiro estava contaminado, como também as mãos do rapaz da pamonha e no saco de pão ficaram resíduos que o moço da padaria deixou? Agora que se desligaram os equipamentos dessa unidade de tratamento intensivo, UTI, agora que sucumbi vítima do vírus, que não ajudei as pessoas a se proteger dele e essas pessoas o trouxeram até mim. Não ajudei por egoísmo. Espero que coloquem o meu caixão em cima da pilha de álcool em gel. 19º capítulo. Carta para Deus. Deus, eu sabia que Oliver me traía. Eu sabia que não devia estar mais com ele. Eu perdoava e ele fazia tudo de novo. Eu tinha sempre a sensação que as pessoas sabiam de coisas que eu não sabia. Ele não gostava de sair comigo. Ele evitava tirar fotos comigo. E eu sempre louca para que ele me assumisse publicamente. Ele dizia que nossa relação era única, que nossos corpos foram feitos um para o outro. Ele dizia que queria que tivéssemos um filho. Falava que eu não precisava me cuidar, tentar ficar mais bonita porque já era perfeita. Mas se era perfeita, por que não tinha orgulho em sair ao público comigo? Acho que ele tinha ciúmes, não queria que me admirassem, por isso não queria que eu fosse nem na academia.
Eu sofria violência psicológica e umas 3 vezes ele me bateu. Ele sempre fazia que eu me sentisse culpada, imatura. Pedia um tempo, eu dava. Ficava ligando, mandando mensagens o tempo todo para saber onde eu estava e se ainda era fiel a ele. Quando eu acabava, e eu acabei muitas vezes, porque eu não era dessas tontas que aceitava tudo calada, eu partia para a briga mesmo. Ele me ameaçava, ia ao meu trabalho furioso em um dia e mandava flores no outro. Ligava e mandava mensagens constantemente, porque ele achava que agiria com vulgaridade como as outras mulheres que ele se relacionava. Porque geralmente quem trai acha que todo mundo vai agir igual a ele ou suas parceiras de infidelidade. Eu não era mais eu mesma. Eu me anulei e me aniquilei. Não conseguia estudar. Não produzia mais no trabalho. Há anos me afastei dos amigos. Minha mãe chorava só em imaginar no mal que ele me fazia. Meus irmãos não falavam mais comigo por causa dele. Não comprei mais roupas novas. Não gostava mais de comer. Há 3 anos estou sendo acompanhada por psicólogos e psiquiatras. Tratada, medicada, mas sem forças para tirar Oliver da minha vida. Não aguento mais ir à igreja e ouvir falar que a verdade vos libertará ou a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não conseguia aplicar isso em minha vida. Ao mesmo tempo, eu queria morrer para que o Senhor me libertasse desse sofrimento. Oliver fez da minha vida um inferno e eu sei que só no outro mundo eu terei paz. Só perto do Senhor. Não é falta de fé, não é falta de respeito ao Senhor, não é falta de amor, é falta de segurança mesmo, de ver outro caminho. Eu aprendi a vida toda que isso é errado. Inclusive que o Senhor abomina uma pessoa tirar a própria vida, mas não vejo outro caminho. Não aguento mais sofrer. Acho que assim estaria perto de ti, Senhor. Por isso tranquei a porta do meu apartamento e tomei todos os meus comprimidos de uma vez. Já estou sentindo o sono da morte. Finalmente vou ter paz. 20º capítulo. Aqui se faz, aqui às vezes se paga. Certo dia, um carro da Polícia Civil parou em frente ao estabelecimento de Oliveira. Senhor Oliveira? Sim, sou eu. Tenho uma ordem de prisão contra o senhor. Terei que algemá-lo. Ordem de prisão? Mas como assim? Eu não fiz nada. O senhor é fugitivo do estado de São Paulo, pelo assassinato de sua companheira. Como o senhor fugiu, foi condenado à revelia. Pegou pena máxima, 20 anos de prisão. Não há mais recursos. Vai direto para o presídio. Sua mulher, ouvindo aquilo, saía surpresa e revoltada para agredir o marido. Seu canalha! Como você teve coragem de ter outra mulher e ainda matou essa vadia? Quando você ia me contar? Quando? Gritou em prantos a sua esposa, rasgando sua camisa. Como vocês me acharam? Perguntou Oliveira. O senhor foi pego no cruzamento de dados do Tribunal de Justiça e o cadastro que fez declarando que estava em extrema pobreza e solicitando um benefício. Pela sua casa e seu carro, acho que é mais uma das suas fraudes. Falou com um sorriso irônico um dos policiais. Oliveira foi levado diretamente para o presídio. Sua mulher nunca foi visitá-lo. Ela nunca perdoou Oliveira por ter escondido esse caso e esse assassinato durante os anos que estava trabalhando em São Paulo. Seu filho Oliver foi uma única vez na prisão. Na verdade, não estava morrendo de saudade do pai. No fundo, ele queria mesmo era a senha da conta bancária dele. Mas o desprezo da sua família não era o seu único problema. Todo o presídio fica ansioso para ver quem são os novos moradores. E para o azar de Oliveira, Zé de Garida, um homem simples a quem Oliveira vendeu um terreno com a documentação irregular e acabou matando um juiz de direito, estava cumprindo sua pena ali também. Olha quem chegou! Não imaginei de ver você aqui. Sabia que eu jurei para mim mesmo que iria te matar?
Toda semana, quando minha mulher e minha filhinha vêm me visitar, e eu não posso ir para casa com elas, e o pior, quando penso nas privações que elas estão passando por sua culpa, porque você me enganou, eu jurava para mim que iria te matar. Nem que eu voltasse para cá de novo, mas que iria te matar, e isso eu iria. Mas já que você veio parar aqui, antes de você morrer, eu vou te apresentar o inferno, vou te fazer sofrer, você vai sentir dor, fome, angústia, vai desejar morrer. Disse Zé de Garida, falando alto para que todos os outros presos ouvissem, olhando para a cara aterrorizada de Oliveira, e continuou. E outra coisa, esse safado vai ficar aqui na minha cela, vai dormir no chão frio, só vai comer, tomar banho ou sair para o pátio com minha permissão. Meses depois, Oliveira foi morto em uma rebelião no presídio. A família não reivindicou o corpo, foi enterrado como indigente.